Boa tarde, pessoas. O lar é a base da sociedade, e a mulher estará sempre integrada ao lar. Mas o lar não cabe mais no espaço de 4 muros. O lar também é a escola, a fábrica, a oficina. Lar é, acima de tudo, o parlamento onde se votam as leis que regem a família e a sociedade humana. Berta Maria Júlia Lutz, discurso de posse na Câmara dos Deputados, julho de 36. Bom, para nós herpetólogos, ela é mais conhecida pelo seu clássico, de 73, Espécies Brasileiras de Ila, que todo mundo que trabalha com taxonomia não tem como escapar disso, porque é um trabalho realmente de suma importância e muito bem feito. E uma das fitas que ela deixou gravada, ela diz que o livro tem mais mérito pelas fotos do que pelo texto. Eu discordo fortemente disso, é um absurdo. Dá para olhar as fotos que estão ali do irmão, não eram grande coisa, Walter Lutz. Mas valia a intenção, claro. Opa, está atrasada, essa foto do Walter. Filha do cientista e médico sanitarista Adolfo Lutz e a enfermeira Amy Fowler, nasceu em 1894 em São Paulo, quando seu pai trabalhava no recém-criado Instituto Bacteriológico, hoje Adolfo Lutz. Adolfo estudou medicina na Suíça e após foi trabalhar em um leprosário no Havaí. Sua mãe estudou enfermagem para ser voluntária e foi para o Honolulu, onde conheceu Adolfo. Nessa época, eles programaram uma viagem para conhecer a cratera de um vulcão, e isso, no final do século XIX ainda, Amy Fowler se veste com calças compridas, que era uma coisa absurda naquele tempo, e o guia se recusou a levar uma dama para conhecer a cratera no vulcão, porque era muito perigoso. Estou dizendo isso para mostrar como essa família já era muito avançada em seu tempo. A gente tem um contexto de como as coisas estavam acontecendo. Adolfo Lutz ficou mais famoso pelo seu trabalho com febre amarela. Ele e Emílio Ribas descobriram o ciclo da doença, se auto-infectando, inclusive, com uma série de experimentos muito bem feitos, e isso mudou o combate à doença, particularmente em São Paulo. Ele foi convidado para trabalhar no Instituto Soroterápico Federal, hoje Oswaldo Cruz. A foto não está muito boa, mas uma coisa dá para se ver claramente. Primeiro, todos têm bigode, o que não é uma coisa usual hoje em dia, né? Adolfo Lutz é aquele sentado, o último, da direita. Ao centro a gente tem Oswaldo Cruz. Diz a lenda que essa é a única foto, a única vez que Adolfo Lutz foi a essa famosa casa de chá, onde tinha os encontros dos cientistas, os primeiros cientistas do Instituto Oswaldo Cruz. Ele realmente era avesso a qualquer coisa social, e durante longo tempo viveu dentro do Instituto, num quartinho ao lado do laboratório dele, onde só tinha uma cama. A fase mais produtiva da sua vida foi quando ele foi para o Oswaldo Cruz, quando ele parou então de trabalhar com doenças, passou a trabalhar com zoologia, e a fase final foi com anfíbios. Então, ele manda que seus filhos vão estudar na Europa. Berta então estudou o secundário na Europa e fez a graduação na Sorbonne. Viveu a Primeira Guerra Mundial na França. Nessa época, o movimento feminista estava fervendo na Europa, e ela a jovem Berta toma contato com isso. Ela pediu para voltar ao Brasil para ajudar os trabalhos do seu pai. Tem várias cartas dela solicitando: quero voltar, vou aprender muito mais com você do que na faculdade. A gente não sabe a resposta do pai, a gente sabe que ela ficou até terminar. Aqui numa série de fotos também do começo do século, ela volta ao Brasil então e começa a trabalhar com o pai como tradutora para o alemão. E começa a escrever intensamente sobre feminismo e a questão do voto na imprensa local. Em 1919, ela faz o concurso para o secretário do Museu Nacional. Ela foi a única mulher inscrita, e o concurso foi cercado por grandes polêmicas por ter uma mulher inscrita, e foi acompanhado de muita discussão nos jornais da época. Ela foi a segunda colocada no concurso, e a congregação do museu, que podia escolher entre os 3 primeiros, escolheu a Berta Lutz para a vaga. Isso gerou mais polêmica ainda, por não ter sido a primeira. E o diretor Bruno Lobo, quem conhece
a Parasfena no Brunóis, sabe agora que é por causa do Bruno Lobo, foi intensamente criticado na imprensa. E ela acabou sendo admitida em 4 de setembro de 1919. E continuava escrevendo o tempo todo na imprensa, principalmente sobre o movimento de voto das mulheres. Em 1919, ela organiza o Índice dos Arquivos do Museu Nacional, em comemoração aos 100 anos. Agora, na comemoração dos 200, a gente teve um incêndio, como todo mundo sabe. E funda a Liga para a Emancipação da Mulher. Epa! Essa foi a primeira publicação que leva o nome dela, mas, na verdade, é uma organização do índice até aquele momento, de 100 anos do museu, então, do índice dos arquivos do Museu Nacional, que foi a primeira revista científica do país, que já praticamente não funciona mais. Então, em 22, tem o primeiro Congresso Internacional Feminista no Rio, e ela vai como representante do Brasil na Conferência Pan-Americana da Mulher, em Baltimore. Ela está ali bonitona no meio, com um chapelão, que se usava na época. Em 1922, ainda, funda a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Essa foto é de 30, vocês estão vendo ela ali sentada no canto à esquerda, não no canto, imediatamente antes do canto à esquerda. Essa federação foi de suma importância, então, para o voto feminino e tudo o que sucedeu. Como eu disse, ela sempre esteve envolvida em polêmicas, e várias... eu estou colocando isso aqui para mostrar o quanto isso era importante na época, que a gente perde um pouco a conexão de como as coisas estavam acontecendo. Então, um grande rival da Berta Lutz, nas suas crônicas, era um dos meus autores favoritos, que é Lima Barreto. O Lima Barreto, ele se envolveu em várias críticas à Berta Lutz. A gente não pode simplificar a coisa, ele não pode ser simplesmente considerado machista, porque ele não era. Ele era contra a Berta Lutz. Era um pouco mais sério que isso. Então, na verdade, das várias críticas, ele chegou a chamar, às vezes, de Adalberta Luz, e como, para quem não sabe, ele foi autor de Trisfim de Policarpo Quaresma, O Homem que Falava Javanês, Clara dos Anjos, que é um livro muito envolvido com o caso da mulher negra, e entre muitos outros. Lima Barreto considerava Berta Lutz uma granfina, rica, que viajava pelo mundo às custas do Tesouro Nacional, enquanto as operárias de cabelos brancos continuavam presas aos teares das fábricas. Isso é a frase dele. Não é totalmente mentira isso, mas é natural que a pessoa se envolvesse mais com o seu próprio grupo social, então tem que fazer um parênteses sobre isso. Lima Barreto morreu muito cedo, ele morreu em 22, com apenas 40 anos. Essa é uma foto do prontuário médico dele. Para quem não sabe, ele foi internado no Pinel, problemas de loucura, envolvido com questões de álcool, e em defesa dele, ele criticava tudo e a todos. Ele reclamou de futebol, que ele achava um esporte internacional, então não era bom. A Semana de Arte Moderna, que, segundo ele, palavras dele também, São Paulo tem a virtude de descobrir o mel do pau em ninho de coruja. E de quando em quando ele nos manda umas novidades velhas de 40 anos. Isso é o Lima Barreto falando sobre a Semana de Arte Moderna. Em defesa dele, ele era um pré-modernista, para quem acompanha a obra dele. Então, ele já escrevia daquele jeito muito antes da Semana de Arte Moderna. Eu acho que ele ficou um pouco incomodado de não ser reconhecido quanto a isso. Em 1923, olha como era mais, a gente acha ruim hoje, olha como era naquele tempo. Ela presta um concurso para lente, para quem não sabe o que é isso, professor, em botânica, para a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. É uma tese sobre a biologia floral da mangueira. Aqui a gente vê em destaque, então, que essa foi uma tese feita para o concurso especificamente. Quer dizer, ela concorreu, então, para a Rural achou que ela não era boa bastante, né, Hélio? Não quis ela por lá, porque preferiram um agrônomo. Alegaram, ela pegou em primeiro lugar, mas alegaram que queriam um agrônomo. Por que aceitaram a inscrição, então? Não faz nenhum sentido isso. E segundo, ela era botânica, de fato. A Berta Lutz era botânica, antes de qualquer outra coisa. Sorte nossa do museu. Em 24, teve a fundação da Associação Brasileira de Educação, ao lado de Anísio Teixeira, dentre outros. Você veja que essa mulher estava envolvida em tudo o que estava acontecendo no seu tempo.
Ela participou dessa associação e esteve trabalhando pela educação pública, gratuita e igualitária entre meninos e meninas. Isso hoje parece uma coisa estranha, pública, gratuita. E ela tinha uma frase que foi muito usada, que era: faça da educação um prazer, sabendo utilizar a curiosidade da criança. Nessa época, as jovens tinham acesso apenas ao ensino normal. Para quem não sabe, ensino normal é para formar professores para o primeiro grau. O ensino normal não dava acesso à universidade. Portanto, só homens conseguiriam entrar na universidade. Ela é uma exceção porque ela estudou fora. Ela lutou duramente e conseguiu, então, o acesso das jovens, das meninas, ao colégio padrão da época, o melhor colégio da época, que é o Pedro II. E ela esteve, inclusive, pessoalmente na formação das primeiras meninas. E eu estou atrasado. Era aqui. Desculpe, pulei esse aqui. Aqui é para mostrar o quanto ela era botânica, de fato. São artigos de botânica ou de divulgação. Pedro II. E aqui uma foto de época, então, em 26, quando Marie Curie visitou o Museu Nacional. Ali à esquerda a gente vê o Alípio de Miranda Ribeiro, para todo herpetólogo também é uma referência. Berta é a da direita, um pouco trêmula a foto, sentado, obviamente, Marie Curie. E à esquerda da Marie Curie a gente tem Luiz Alberto Torres, que depois disso foi diretora do Museu Nacional. Essa é uma foto fantástica, que é a Berta Lúcia fazendo panfletagem de avião no Nordeste. Então, em 1919, é apresentado pelo senador Justo Quermon o primeiro projeto de lei sobre o voto feminino, que obviamente não passou. Através da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderado pela Berta, eles recolheram mais de 2.000 assinaturas para pressionar o Senado. É interessante que, nessa época, menores de idade podiam votar, mas não mulheres. Em 27, tem a primeira eleição com voto feminino, que ocorre no Rio Grande do Norte. Aqui a Berta Lúcia trabalhando, então, para a eleição, onde a gente tem, então, em Lages, em 29, a primeira mulher prefeita, Alzira Soriano Teixeira, eleita. Isso tem muito do esforço dessa associação, em particular da Berta Lutz. A Berta relata, em algumas gravações que estão disponíveis, como eles estavam agindo nos bastidores para isso acontecer. E é muito curioso, porque ela sabia, ela não tinha nada de inocente, ela sabia lidar nesse mundo da alta esfera, era de família quatrocentona. Então, alguém falou para ela assim: você não vai conseguir a eleição para o voto feminino no Brasil, e muito menos num estado forte. Tenta num lugar menor. Então, ela conseguiu convencer, então, um senador de Rio Grande do Norte. Então, naquela época, não havia uma lei nacional, as leis eram estaduais. E ela conseguiu, então, convencer nesse estado que tivesse a primeira eleição feminina. E elas estavam convencidas que, com isso ia começar a se espalhar pelo país. Então, em 31, as feministas conseguem acesso ao presidente Getúlio Vargas. Aparentemente, Berta Lúcia tinha um bom contato com a filha de Getúlio, que era Alzira Vargas, que tinha muita influência, e isso ajudou muito na campanha pelo voto feminino. Em 32, então, as mulheres passam a votar por decreto-lei de Getúlio Vargas. Ainda assim, o voto era permitido apenas a mulheres casadas, desde com autorização do marido, e as viúvas e solteiras com renda própria. Na Constituição de 34, isso que mudou, que abriu para todo mundo. Aqui é a certidão o título de eleitor de Berta Lutz, mas já bem mais posterior. Em 32, ela fez uma viagem oficial aos Estados Unidos, era a sua terceira viagem àquele país, para estudar a educação nos museus. O Museu Nacional mandou em missão para isso. Ela visitou 58 museus em 20 cidades e apresentou isso como relatório ao Museu Nacional. Ao que tudo indica, ela pretendia publicar isso, que estava organizado de tal maneira, mas as coisas não deram certo. Apenas recentemente foi organizado e publicado nesse livro, o que, infelizmente, hoje tem um valor mais histórico do que outra coisa, porque a educação dos anos 30 no museu, para hoje, é um outro mundo. E para mostrar o seu engajamento, então, em 33, ela termina o curso de Direito pela Universidade do Brasil, atual UFRJ, com a monografia Nacionalidade da Mulher Casada. E, finalmente, em 32, ela entra para o Partido Autonomista,
E em 34 ela concorre à Câmara dos Deputados e alcança a primeira suplência do partido. Na Constituição de 34, que durou apenas até 37, Berta e colaboradores atuaram nos bastidores. Então, alguns pontos que eles conseguiram incluir naquela Constituição. Vejam que interessante para os tempos de hoje. Proibição de diferenças de salários para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Proibição de trabalho para menores de 14 anos. Assistência médica ao trabalhador e à gestante. Instituição da Previdência mediante a contribuição igual da União empregador e empregado. Isso em 34. E os funcionários públicos terão direito às férias remuneradas e as mulheres à licença gestante sem prejuízo de vencimento. Então, em 36, com a morte do deputado Cândido Pessoa, ela assume uma cadeira na Câmara dos Deputados, com aquela fala que foi o meu começo, e trabalhou em diversos projetos de lei de bem-estar social. Foi anos extremamente ativos, que não dá para ficar resumindo aqui. Então, na educação e cultura, ela discute o projeto de criação da Universidade do Brasil. Na verdade, seria uma reestruturação, na época, da Universidade do Rio de Janeiro, propondo um modelo de campus universitário. Não existiam campus universitários nas federais, não era essa a ideia. Esse é um modelo dos americanos, que ela importou. Apresenta a emenda ao dispositivo que institui a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, dizendo que discorda dessa montagem, de botar filosofia, ciências e letras juntas, que não faz nenhum sentido. E apresenta uma emenda criando o Conselho Nacional de Pesquisa e Divulgação Científica, o CNPq, que não passou, mas foi fundado por decreto por Getúlio Vargas de novo em 51. E Berta Lutz defendia, naquela época, o que para hoje, para a gente, parece uma coisa óbvia, que na universidade deveria ter ensino e pesquisa no mesmo lugar. Não eram assim. Na época, as universidades eram lugar de ensino. E esses lentes que a gente estava falando eram professores mais enciclopédicos do que pesquisadores. Em 37, o Estado Novo, o Congresso é fechado, e ela, como tinha muita penetração, como eu falei, ela, em 38, foi indicada para o Conselho de Fiscalização de Expedições Científicas e Artísticas. Em 44, eu acho que é a missão mais importante que Getúlio Vargas delega. Não, desculpa, em 44, ela é delegada brasileira de 26ª Conferência Internacional do Trabalho na Filadélfia. E agora sim, agora não. Em 45, então, ela vai para a Conferência das Nações Unidas, onde sai a Carta das Nações, que é a que deu origem à ONU. Ela foi como delegada plenipotenciária, que significa com plenos poderes. Aqui uma foto para mostrar a delegação, não que fosse tão importante, mas notem que só tem uma mulher na delegação, que era ela. E hoje é reconhecido por trabalhos de pesquisas de ingleses, inclusive, a importância da Berta Lutz e de uma outra, que eu não, infelizmente não lembro o nome, mas não, obviamente não brasileira, que a questão do gênero e outras questões só entraram na Carta das Nações Unidas por causa da Berta Lutz. As americanas e inglesas não estavam preocupadas com isso. E aqui uma foto fantástica, que é a Berta Lutz, então, assinando a Carta das Nações em 45. Em 45, ela recebe o título de doutor honoris causa nos Estados Unidos, ela nunca recebeu no Brasil. E aqui a gente tem, então, de 52 a 59, vice-presidente da Comissão Interamericana das Mulheres e Organização dos Estados Americanos. Entre 54 e 66, Conselho Florestal Federal no Ministério da Agricultura, onde saiu o primeiro Código Florestal. Em 56, Comissão Interamericana de Mulheres, na reunião de Comissão de Estatutos da Mulher em Genebra. Então entra essa fase agora em Manguinhos. Na verdade, é um pouco sobreposto. Então, devido à idade avançada e problemas de visão, Adolfo Lutz, Berta iniciou seus estudos com anfíbios. Ela começou a trabalhar com anfíbios para ajudar o pai, que não estava enxergando mais. Então, o seu interesse é muito tardio, ela era botânica até aí. E o que é interessante, isso é um exemplo muito, muito bom para a gente. Ela publica seu primeiro trabalho com anfíbios aos 44 anos de idade. Então, aqui uma foto
da Berta com o pai no laboratório dele de zoologia, e uma foto à esquerda, como diria Ulisses, vestidos para o campo. Não é exatamente verdade, porque o Adolfo já não enxergava nessa época, mas ela claramente está vestida para o campo. Esse é o primeiro artigo, então, da Berta Lutz, com anfíbios, de 38. E esse é um artigo muito interessante, de 39. Então, é também Adolfo e Berta, onde, pela primeira vez, além de ser um trabalho de filomedusine muito bacana, pela primeira vez tem dados de comportamento, que é uma coisa que não se fazia no Brasil. Ela realmente foi precursora nisso. Então, aqui algumas figuras de comportamento de girinos, e até hoje é um trabalho muito importante para a gente. Outros trabalhos mais na área comportamental, vários clássicos. Esses dois últimos eu considero extremamente importantes, particularmente a Biologia e Taxonomia de Zaquenos Parvus, que é um trabalho muito, muito bom, publicado no Boletim do Museu Nacional, que a CAPES também achou que não era uma boa revista, então não precisava existir. E uma série de artigos, então, publicados em memória do Oswaldo Cruz, da Instituto Oswaldo Cruz e outros, então, com taxonomia, sempre com coleções da coleção Adolfo Lutz. É interessante que, nessa época, ela era funcionária do museu desde 1919. Ela nunca tinha visto a coleção do museu. Ao que tudo indica, tinha um problema ali entre ela e Alípio de Miranda Ribeiro, porque não tem nenhum contato. E eles, alguns artigos, você vê que a coisa estava pegando entre eles. Então, uma série de artigos importantes, clássicos. Esse foi um trabalho muito interessante, publicado também em Memórias do Oswaldo Cruz, que é a primeira tentativa, então, de um trabalho de divulgação. Se pretendia que, com esse artigo, fosse possível você reconhecer todas as espécies que ocorriam no Rio de Janeiro. Mas vejam que ela trabalhou também com coisas de interesse mais amplo. Tem uma proposta aqui de relacionamento, bastante antiga, muito interessante. Um raro trabalho em colaboração com Avelino Barrio, então, resultante da sua viagem à Argentina. O Julian Faivovich pretende fazer um artigo sobre isso, inclusive falando sobre distribuição geográfica da província de Cisplatina e tudo mais. E aqui um trabalho de comportamento que é um clássico. Em 1960, então, ela publica na Academia Brasileira de Ciências um artigo que é o segundo relato de comportamento territorial em anfíbios no mundo. É um artigo muito importante, o Márcio gosta muito, estou vendo que ele está sorrindo, que ele já citou várias vezes, mas não sei se ele citou esse ou este, porque ela publicou 2 vezes o mesmo artigo, exatamente igual, em 2 revistas diferentes. Claro que o mais citado é em inglês. A diferença entre um artigo e outro são as fotos. O texto é tradução literal. Mas é um trabalho clássico ali, vocês podem ver à direita 2 machos brigando. Você vai encontrar isso de novo, depois, no final do século XX, os trabalhos do Márcio Martins mostrando esse tipo de coisa. Então, é um trabalho realmente muito importante. Em 1960, então, a coleção Adolfo Lutz é transferida para o Museu Nacional. A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo, parece que o pai já havia morrido há 20 anos, resolveram que ela tinha que desocupar a sala, o que fazia algum sentido. E ela também não frequentava o museu há 20 anos, e o diretor a chamou de volta. Então, ela conseguiu trazer a coleção de anfíbios, de répteis, as coleções de interesse de manguinhos ficaram lá, de omintologia e outras coisas. E até hoje, são essas 2 estantes, é uma coleção que ainda é muito usada, uma coleção histórica, mas que tem espécimes importantes, porque é o material que ela trabalhou ou coisas que não têm sido mais coletadas. À direita ali são os tipos, né, como estão separados hoje no museu. A coleção de anfíbios não queimou, hein, gente? Está inteira lá. Então, em 64, ela se aposenta do Museu Nacional, na expulsória, com 70 anos de idade e 45 anos de trabalho na instituição. 1 ano depois, professora emérita, já pela UFRJ, já era o nome vigente, com Castelo Branco, os nomes das universidades mudaram, então todas passaram a ser Universidade Federal de alguma coisa. Então, a Universidade do Brasil passou a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela foi professora emérita. Isso em 65. Depois disso, ela ainda publicou muitos artigos. Talvez seja a fase mais produtiva dela, dos anos 70 aos anos 70. Aqui eu reuni as espécies de herpetologia que foram em homenagem a ela.
Quando se chama Lutzorum, é porque é homenagem ao pai e à filha. Ou quando é Berta Lutz, ou Lutz apenas, Lutz com a E no final, é para Berta Lutz. E eu reuni aqui uma coleção interessante, não ser trabalho, mas eu juntei nomes de ruas em homenagem a Berta Lutz. A gente tem Macaé, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Ribeirão Preto, Campo Grande, Cabo de Santo Agostinho, São Leopoldo e Cacoal. Das escolas, talvez não tenha sido tão hábil, porque eu achei só uma em São Paulo, outra no Rio, além de uma creche. Mais recentemente, foi instituído o Diploma Berta Lutz, que é um diploma super importante, dado pelo Senado Federal às mulheres de destaque no ano, onde Erundina ganhou, Dilma e muitas pessoas com contribuições. Acho que apenas um homem recebeu até hoje esse diploma, que também não era aberto a homens. E esse ano teve uma homenagem muito bacana, que é de Maurício de Souza, então a jovem Berta aí. Aqui é uma foto dela trabalhando. Eu consegui encontrar várias gravações dela. Eu queria mostrar para vocês, então, numa palestra do museu, eu editei um pouco, mas tem aqui as palavras dela, então, dando uma recomendação a jovens pesquisadoras. Agora, eu também queria exercer outro privilégio da velhice, que é de dar conselhos. A mocidade também tem privilégios, é que não é obrigada a aceitar os conselhos que os velhos dão. Eu queria dizer a elas apenas o seguinte: a mulher que quer fazer carreira precisa ser uma mulher independente. Precisa ser uma mulher que tenha capacidade de fazer a sua pesquisa, que tenha capacidade, tenha coragem de enfrentar o trabalho que faz, de arcar com seus próprios erros e de aprender o que ela aprende pela sua própria capacidade. Não se prender a opiniões de outros, não se prender muito a escolas, ir fazendo, porque o bom mestre ensina. De modo que eu acho que as senhoras devem ir com coragem. Fala-se muito hoje em equipes, e as equipes se reduz todo mundo a uma roda na engrenagem. Tem que se trabalhar de conjunto, não há dúvida. Mas é preciso que, mesmo num trabalho de equipe, cada um assine o seu, cada um faça o seu, assuma a responsabilidade e que não se criem umas hierarquias muito grandes e uma subordinação que não é do ambiente científico. Outro conselho que eu lhes daria é que leiam e estudem muito. Eu sei que a época é do especialista, mas o especialista não pode se trabalhar em mais de um ramo. Mas é preciso manter viva a curiosidade, estudar os outros ramos, ler muita coisa, porque a especialização em biologia, nós sabemos que restringe. Um animal, uma planta muito especializada não evolui mais. E os grandes nomes na biologia não são de especialistas. São de homens como Darwin, que tinham uma curiosidade que nunca parava, que tinham viajado o mundo inteiro, que liam tudo, que estudavam, que mantinham sempre um ambiente aberto. De modo que isso é uma das coisas mais importantes. E isso também é um pequeno conselho que eu queria dar às que trabalham no museu. O museu tem como uma das principais funções classificar material, guardar o material para poder estudar. Está muito bem. Muito zoólogo desta casa não quer fazer trabalho de rotina, mas isso não é certo, porque é na rotina que se aprende o ofício. Porque na ciência a coisa mais importante, o que se vê mais, o que mais impressiona, é que o que se sabe não é nada ao lado do que falta saber. De modo que quem quer ser verdadeiro cientista tem que ter um pouco daquela personagem de teatro, Zé do Burro, que foi à Bahia pagar uma promessa porque ele tinha conseguido salvar o burro dele e que ele não via a diferença fundamental entre a pessoa dele e do burro com o qual ele trabalhava. E, finalmente, para não ficarmos só nesse ambiente de Zé do Burro, a mim me parece que o verdadeiro patrono de todo o trabalho naturalista é ter uma personalidade que ama a natureza, que ama os animais e as plantas. De modo que eu acho que a coisa que mais se precisa em ciência é ter alguma coisa do espírito de um grande santo que foi São Francisco de Assis.
Pessoal, estão levantando a plaquinha para mim. Em 1975, ela participa na qualidade de delegada plenipotenciária novamente do Brasil na Conferência do Ano Internacional da Mulher, promovido pela ONU, na Cidade do México. 75. Em 76, ela doa ao Arquivo Nacional toda a sua documentação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que mantinha em sua casa, no Rio de Janeiro. Então, veja que em 75 ela estava indo para o México. Em setembro de 76, ela morre de pneumonia no asilo da Estrada Velha, na Tijuca, aos 82 anos. Últimas palavras. Bertolucci, no início dos anos 30, estava preocupadíssima com o retrocesso das conquistas femininas na Europa, devido aos avanços da extrema-direita, o fascismo e o nazismo. Hoje vivemos um momento único, quando as universidades públicas, a ciência, a cultura e talvez principalmente a conservação estão sob ataque direto. Que a verve e a vida de Bertolucci nos sirva de modelo de luta e perseverança. Obrigado.